primeira é a Patrícia do Amaral Oxi, eu acho que fala. Como fala? Oxi. Tá. Vamos lá então, Giovanni. Pode soltar. Gravando. Obrigado. Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, damos início a mais uma reunião da CPI. Estaríamos agora iniciando as oitivas da CPI número 2 de 2022, destinada a investigar e apurar irregularidades em direção executiva na presidência da FEMA. Entretanto, como foi informado pelos advogados aqui, Cláudio Sanches e Gisele Sanches, as testemunhas não comparecerão. Foi protocolado aqui um documento justificando que essas testemunhas figuram no polo passivo da ação popular e que por isso eles não vão vir depor, tendo em vista que já existe um procedimento no judiciário. A gente fez uma conversa aqui com o nosso jurídico e o entendimento do jurídico dessa Casa de Leis é de que os processos eles não se misturam, portanto não haveria nenhum problema em deporem como testemunhas aqui, sendo que são, na verdade, partes no processo na ação popular no âmbito do Poder Judiciário. Então, precisamos agora deliberar quais serão os próximos passos aqui na CPI. E peço para o Leandro fazer as ponderações que você fez antes, para a gente deixar registrado sobre as opções que a comissão tem diante do não comparecimento das testemunhas. Tá. Como eu tinha acabado de falar, vocês têm 3 opções, né? Primeiro, fazer o reagendamento das oitivas, né, mediante as justificativas, ou então pedir ao oficial juiz criminal para fazer a condução coercitiva, e por fim, realmente acatar o pedido do pessoal, dos advogados das partes, das testemunhas, né, para que não seja realizada a oitiva. Aí deliberem e tomem as medidas que acharem necessárias. Perfeito. A minha sugestão... Leandro, só pela ordem, eu posso também me manifestar? Claro. Para ficar consignado, né? Eu sei que vai ser divulgado esse áudio e vídeo, né? Essa imagem. Na verdade, a Patrícia, a doutora Patrícia é uma médica, a doutora Arlete é uma enfermeira e a doutora Ximenes é uma enfermeira também, que trabalharam arduamente no período de Covid nesse município, salvaram inúmeras vidas, e elas entendem no contexto aqui que essa condução, ou mesmo a necessidade de estarem aqui como testemunha, não é razoável, inicialmente porque elas são requeridas no processo, mesmos fatos que estão sendo apurados perante a vara da Fazenda Pública e perante a terceira vara criminal. Então, o fato delas estarem aqui, elas poderiam se autoincriminar, e isso a nossa Constituição seguramente protege o cidadão nesse contexto. Então, elas reservam o direito, respeitando essa Casa Legislativa, os vereadores que compõem essa CPI, né, elas se reservam o direito apenas de falar em juízo sobre os fatos aqui que serão investigados. Até porque nessa seara elas não serão penalizadas, né? Vocês estão investigando algo, o que também é objeto de um inquérito policial em trâmite na terceira vara, perante a tutela do Dr. Arnaldo, e também uma ação popular que tramita na vara da Fazenda Pública. Então, já existem 2 procedimentos judiciais. Elas, segundo o entendimento dessa defesa, elas não são mais testemunhas, elas são requeridas e, portanto, elas têm o direito de não autoincriminação, da presunção de inocência. A divulgação dessas imagens, dessas 3 profissionais da área da saúde, geram algo, pelo menos aos olhos dela, um impacto negativo. São pessoas que trabalharam aí 2 anos salvando vidas, são professoras de uma instituição de ensino, onde tem uma rede de extensão em 16 municípios, mais de 300 mil habitantes. São pessoas que trabalham arduamente na área da saúde. Elas acreditam, e nós acreditamos, que a exposição dessas pessoas aqui, já que elas já são requeridas em um procedimento, não seria razoável, faltaria justa causa para o ato. Entendemos as consequências do nobre advogado, nobre procurador da Câmara, dessa CPI, mas essa defesa tenta justificar, por isso que nós estamos aqui, para não desobedecer uma ordem, um pedido, uma intimação dessa CPI, para tentar justificar a ausência dessas profissionais. Agradeço a atenção de vocês. Nós entendemos e não julgamos também a questão do mérito
do trabalho que elas desenvolveram perante essa pandemia, mas nós entendemos que a figura dela seria importante tanto quanto os demais que foram testemunhas aqui nessa casa. Para a gente fazer o nosso relatório coeso, sem juízos de valores, nós acreditamos que é importante a presença dessas testemunhas. Porém, ações são da pessoa, né, de livre-arbítrio, tomar as devidas decisões. E eu sugiro aqui nessa Casa de Leis que a gente tente novamente, até em respeito às outras testemunhas também, que nós já obtivemos. Já tivemos também a Luciana Fernandes como réu, né? Investigada, desculpa. Eu acho que a gente poderia estar convocando novamente para a gente dar essa oportunidade novamente de vir a essa casa. E aí a gente tomaria uma outra medida com relação às demais testemunhas que aqui estiveram, que também tiveram as suas imagens não preservadas, né? E muitos aqui fizeram a solicitação para não passar, e a gente explicou que nós não poderíamos deixar de dar publicidade. E, então, diante de todo esse trabalho, eu sugiro que convoque novamente. Eu gostaria de fazer algumas ponderações. A primeira delas é que a convocação dessas professoras, tanto a Arlete, a Shirlene, quanto a Patrícia, quanto o Felipe, se deu devido à folha de pagamento que foi publicada, em que, a priori, todos esses salários estariam irregulares devido ao teto constitucional da fixação do teto a partir da remuneração do prefeito municipal. O critério para a convocação das pessoas que estiveram recebendo acima do teto, que essa comissão adotou, foi pegar os professores que tinham a titulação mais baixa, no caso, acho que a Arlete e a Shirlene são mestres, e a gente foi pegando pela titulação mais baixa, o salário mais alto que é onde a gente tem a contradição maior, para a gente tentar entender. Foram ditas algumas coisas aqui nessa CPI que precisam ser esclarecidas, principalmente por professores da medicina, tendo em vista que o coordenador da medicina afirmou que existe um plano de carreira específico para a medicina e a gente não tem conhecimento desse plano, assim como outras pessoas ligadas à FEMA também não têm. Agora, levando em questão a condição delas como como investigadas ou como testemunhas, essa comissão se preocupou bastante com isso, tanto que eu consultei o jurídico algumas vezes sobre qual seria a condição que nós a convocaríamos. E tendo em vista que não existem provas materiais que comprovem a má-fé dessas docentes, a gente optou por convocá-las como testemunhas, até para preservar a imagem e tudo mais, e se houver a necessidade, transferi-las na condição de investigados para justamente preservar o direito à não autoincriminação, que a gente entende que é fundamental no direito à ampla defesa, ao contraditório e todos os direitos constitucionalmente definidos. Então, seguindo a sugestão da Viviane, o que eu sugiro é, se a gente for fazer a reconvocação, analisar de fazer já como investigados, tendo em vista que a própria defesa está arguindo de que, se elas se deporem na condição de testemunhas, elas podem se auto-incriminar e produzir provas contra si mesmas. Então, gostaria de discutir com o nosso jurídico, ouvir a opinião sobre se formos fazer essa reconvocação na condição de testemunha, e o que me preocupa nessa situação toda é a gente abrir um precedente, porque o juiz, na ação popular, ele pediu para colocar todo mundo no polo passivo. Então não são só professores e testemunhas nossas aqui que estão no polo passivo da ação popular, são empresas, pessoas ligadas a essas empresas, o que acabaria até dificultando o nosso trabalho e reduzindo o nosso objeto. Então me preocupa esse precedente, e aí em relação a esse caso eu acho que a gente tem que tomar uma postura que sirva de precedente para todos os outros, sem atrapalhar o trabalho da comissão. Só fazer uma observação que se você reconvocar as testemunhas na condição de indiciadas, elas podem ter o direito de não se autoincriminar, como o Dr. Mendes falou, e permanecer em silêncio, sem problema algum. Então, se a intenção de vocês é ouvi-las, na condição de indiciadas, pode ser que vocês não ouçam as testemunhas ou as indiciadas, né? Dependendo da condição que vocês forem convocar. Sim.
O que vocês acham, Viviane e Jonas? Eu penso que... Continuo com a mesma opinião de tentar convocar novamente, porque eu entendo também aquilo que ela não quiser responder, só responder eu não sei, né, assim como a Luciana. Exatamente, como outros fizeram. O Marcelo, muitas vezes eu não sei, não consigo explicar. Eu acho que dá para a gente convocar novamente. Eu acho que pode ser. Então, essa nova convocação seria nos termos do artigo 106, em que a gente requer, artigo 106 do nosso regimento interno, que a gente requer, 107 no caso, que as testemunhas serão intimadas e deporão sob pena de falso testemunho, em caso de não comparecimento sem motivo justificado. Uma pergunta, doutor. Esse artigo 107, ele fala sobre testemunhas, certo, mas ele é aplicado também para investigados? No caso de não comparecimento, a gente notificar o juiz criminal da localidade onde reside ou se encontra? Assim, a gente tem que fazer sempre uma interpretação restritiva, né? Eu entendo que seria só para testemunha. Entendi. O que você sugere então, Viviane? A gente vai convocar na condição de testemunha ou na condição de investigado? E se a gente vai fazer na forma do artigo 107 ou se a gente convoca novamente? Porque o que me preocupa é o precedente, entendeu? Se todo mundo começar a falar... Nem todos são réus, né, vereador? Nem todos são réus dessa ação popular. Todos que recebem esse mandato são? Não, mas tem pessoas que não estão na condição de requerida da ação popular, nem de... Mesmo Tem outros servidores que não estão nessa condição. eu penso que a gente poderia dar essa nova chance de estar convocando como testemunha mesmo. E eu acho que se daí não vir, daí a gente poderia estar pensando em outra coisa, mas eu acho que a gente poderia estar... Então, mas eu acho que se for para convocar como testemunha, vale a pena a gente ir nos termos do artigo 107. Se for para convocar como investigado, aí eu acho que a gente podia só fazer a reconvocação mesmo. Porque se for convocar como testemunha de novo, eles não vão vir de novo. Mas dá a oportunidade do pessoal dos advogados conversar. Eu acredito, doutor, que esse posicionamento é um posicionamento como testemunha, em que pese o entendimento, não há razoabilidade elas virem como testemunha. Elas são requeridas no processo. Se elas viessem, seria só em relação a prestigiar essa comissão, né? Sem dúvida nenhuma que é importante uma CPI como essa, mas elas não, como testemunhas, elas têm o dever de falar a verdade. Como requerida, a Constituição assegura o direito ao silêncio. Nós tivemos vários casos que o Supremo assegurou, inclusive, o direito ao silêncio perante o Senado, perante a Câmara, e as testemunhas iam lá e falaram, com base no habeas corpus, ou no mandado de segurança tal, permaneço em silêncio. Eu acho que esse posicionamento como testemunha, em que pese entendimentos diversos, acredito que... Então acho que a gente tem duas opções, ou a gente reconvoca como investigado, ou a gente convoca como testemunha nos termos do artigo 107 do regimento interno, que a gente requer a condição coercitiva ao juiz criminal da localidade. Eu acho que então, diante que não virão, eu acho que na verdade, eu não estou dizendo que não virão. Não virão, mas isso, na verdade, a gente vai esclarecer para o cliente, né? Mas já não vieram, né? Mas eu acho que é importante vocês dar um prazinho para o pessoal conversar com os clientes, os advogados conversarem com os clientes, para eles tomarem uma decisão e aí podem fazer o protocolo, justificar a tomada de decisão. Eu ia sugerir isso, inclusive, com o protocolo da petição. Eu acredito até que para que a casa não tenha um ato desnecessário, né? Olha, já estamos sabendo que elas não vão comparecer, então nossa posição é torná-las, ao invés de testemunha averiguadas, e convocá-las nessa condição. Ou elas vão comparecer, então como testemunha, o que elas podem vir acrescentar talvez à CPI que vocês estão apurando, né? Então eu acredito que essa seja uma medida que até a gente possa informar se elas comparecerão aqui ou não.
Eu sugiro a gente fazer o seguinte, então, vamos suspender por 5 minutos, aí vocês têm a oportunidade de consultar os seus clientes e a gente delibera. Eu não vou conseguir falar com Isso que eu ia elas. falar, 5 minutos, vereador. Ela não- E uma delas, inclusive, está em horário de trabalho. E como acredito que é a médica, né? Então, os 5 minutos talvez nós não consigamos falar com ela, Quanto entendeu? tempo? Sim. Eu acho que o senhor poderia. Eu acredito que uma sugestão. Uhum. Poderia adiar, vocês decidirem com mais tranquilidade, orientado pelo procurador, né? E aí vocês nos notificarem, Eu olha, acho a que- posição é essa. A gente pode estar suspendendo por 5 minutos para a gente poder deliberar junto com o procurador. Suspenda a sessão por 5 minutos. Dá um ok aqui. Retomando agora a presente reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito número 2 de 2022, demos a oportunidade dos advogados falarem, reunimos com o jurídico, e a conclusão que a gente chegou é que vamos dar a oportunidade para os advogados consultarem os seus clientes, a maioria estava em horário de trabalho e não conseguiu dar o retorno, e até o final do dia a gente espera um retorno da defesa sobre esses depoimentos, e ao final do último depoimento de hoje, da Renata, que é o último marcado, deliberaremos se faremos a convocação, se faremos a pedido de condução coercitiva como testemunhas ou se reconvocaremos enquanto investigados. Então, são essas duas opções que a gente vai deliberar hoje ao final da tarde, e fica esse tempo aí para os advogados consultarem a defesa e voltarem com uma resposta à presente Comissão Parlamentar de Inquérito. Mais alguma ponderação? Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.